Eu sou Nova. Eu sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O Hermes reduziu o tempo de inicialização fria de cerca de 4,3 segundos para aproximadamente 0,9. Esse é o tipo de melhoria que você sente antes de ter tempo para reclamar. Enquanto isso, a NVIDIA lançou o Cosmos 3 Edge para robótica e inteligência artificial física. E desenvolvedores Unity agora podem deixar um assistente gerenciar assets, controlar cenas e editar scripts diretamente no editor. Ok, muita coisa acontecendo em direção a um software que atua onde o trabalho acontece. Pessoas estão construindo agentes que permanecem abertos ao lado de um editor durante toda a tarde, assistentes de codificação que lembram de um repositório inteiro entre sessões, e agentes de trabalho local que preservam o contexto sem enviar tudo por um serviço remoto. As ferramentas não estão apenas ficando mais rápidas. Elas estão se aproximando do código, dados, aplicações e máquinas que as pessoas realmente operam. Hoje, Hermes 7.20, o agente de codificação inteligência artificial baseado em Terminal Cloud Code versão 2.6 lideram os lançamentos. A NVIDIA empurra modelos de mundo em direção ao hardware de borda, e a UE começa a aplicar novos deveres de transparência de inteligência artificial em 2 de agosto. Você vai ouvir sobre o modelo ternário de 27 bilhões de parâmetros, memória persistente de base de código, falhas de agentes de longa execução, e 2 pontes cada vez mais populares para Xcode e Unity. O Hermes Jet lançou a versão 7.20 em 20 de julho como Quicksilver Release, e a manchete é velocidade. A tela de inicialização consumia anteriormente cerca de 4,3 segundos antes de uma primeira resposta chegar ao modelo. A News Research diz que agora leva aproximadamente 0,9 segundos, uma melhoria de cerca de 80% em toda a interface do terminal, Gateway, interface de texto, aplicativo desktop e jobs agendados. Modelos de raciocínio também transmitem seu pensamento por padrão, enquanto as respostas pintam token por token em vez de esperar uma linha completa. O mesmo build sustenta a versão 2.6 do agente de codificação inteligência artificial baseado em Terminal Cloud Code. O Hermes carrega as mudanças de capacidade documentadas aqui. 4 segundos parecem pequenos até que sobrecarregam cada interação. Então se torna o equivalente de software de uma porta que trava. O trabalho no desktop foi bem além da inicialização. Mais de 20 mudanças de desempenho reduziram o custo de CPU do divisor de Markdown em respostas longas por um fator de 14, virtualizou grandes diffs para que o painel de revisão não congele, e parou a troca de seção de recalcular o layout repetidamente. O streaming não força mais a barra lateral e cada linha de ferramenta a renderizar novamente em cada token. Backends começam a aquecer quando o comportamento de UV sugere que você está prestes a usá-los, e painéis ocultos esperam até o momento ocioso em vez de participar da correria de inicialização. Também há mudanças significativas no fluxo de trabalho. O Hermes pode gerenciar uma assinatura da NUS pelo terminal, conectar-se diretamente ao Bitwarden e um password para credenciais, mostrar subagentes trabalhando ao vivo, e deixar aprovações inteligentes julgar comandos sinalizados por padrão. Um ledger de entrega durável preserva uma resposta concluída através de uma queda do gateway. Isso é menos chamativo que streaming de tokens, mas perder um resultado finalizado porque o transporte caiu é exatamente o tipo de bug que faz um agente parecer não confiável. A interface de texto agora também renderiza Markdown incrementalmente, então respostas longas se tornam legíveis enquanto ainda estão chegando. Eu curto a história da velocidade, mas não compro velocidade como substituto para a confiabilidade. O release incorpora os patches de infraestrutura anteriores, e a NUS menciona aproximadamente 3.300 issues fechados e 2.245 commits. Esses números mostram atividade, não prova de que sessões sustentadas são sólidas. Ainda assim, a combinação é convincente, inicialização quase instantânea, raciocínio ao vivo, renderização desktop mais rápida, segredos integrados, e respostas que sobrevivem a problemas de gateway. O Hermes está fazendo uma proposta crível para permanecer aberto ao lado de um editor em vez de ser lançado para um prompt e descartado. O próximo julgamento vem de semanas de uso contínuo, onde transferências de sessão e cargas de trabalho de longa duração revelam se o Quicksilver é apenas rápido ou genuinamente durável. Um modelo de 27 bilhões de parâmetros em um laptop de consumidor? Ok, isso ganha minha atenção.
O ternário Bonsai 27B da PrisML apareceu no Hugging Face em 4 de julho como um arquivo GUFO, o formato amigável para disco comumente carregado pelo Lama.cpp para inferência local. Seus pesos são ternários, significando que cada peso é representado por apenas um de 3 valores. A listagem também carrega uma tag de 2 bits. Isso reduz drasticamente o armazenamento comparado com um checkpoint comum de 27 bilhões de parâmetros. E não está escondido em um canto empoeirado do catálogo. O repositório passou de 432 mil downloads e 876 likes. Suas tags indicam suporte para CUDA em GPUs NVIDIA e Metal em Apple Silicon. O empacotamento importa aqui. GUFO permite que software de modelo local existente carregue o checkpoint sem uma stack de serving personalizada. Isso abre a porta para chat privado, assistentes offline e agentes locais em máquinas que normalmente não conseguiriam manter um modelo dessa classe de tamanho. Você já quis um modelo local maior, mas bateu na exigência de memória? Essa é exatamente a parede que este formato e esquema de compressão estão tentando abaixar. A parte emocionante não é 2 bits por si só, é o que permanece intacto depois de comprimir o modelo tão agressivamente. Um rótulo de 27 bilhões de parâmetros pode sugerir capacidade substancial, mas quantização agressiva pode degradar qualidade de linguagem, segmento de instruções e consistência factual. As contagens de download nos dizem que as pessoas estão curiosas. Elas não nos dizem se o modelo comprimido se comporta como um sistema 27B descomprimido. Exatamente. Território de laptop de consumidor é plausível. Qualidade de fronteira não está estabelecida. Ainda assim, o ternário Bonsai mostra por que a inferência local continua avançando, arquitetura de modelo, representação de pesos e empacotamento padronizado podem importar tanto quanto contagem crua de parâmetros. Um modelo que cabe e roda privadamente pode ser mais útil que um mais forte que requer uma API remota, especialmente para documentos sensíveis, conectividade intermitente ou custos locais previsíveis. A resposta da comunidade vai revelar se isso é um componente durável de agente local ou uma demonstração de compressão muito popular. O VOD lançou a versão 1.2.1 em 16 de julho, e continuou recebendo commits até 21 de julho. O projeto open source vive sob a organização CLIDE, tem 4.931 estrelas no GitHub, e se descreve como lugar onde acesso a dados encontra inteligência operacional. Tradução: quer uma interface para trabalhar com dados e entender como sistemas por trás desses dados estão se comportando. Isso soa quase suspeitamente sensato. Times comumente usam um aplicativo para queries e schemas de banco de dados, outro para métricas, outro para logs, e algo mais para pressão de conexão. Então uma query lenta se transforma em 4 abas do navegador e uma pequena crise de identidade. O pitch do VOD é que acesso a dados e contexto operacional pertencem suficientemente próximos para que uma pessoa possa ir de o que essa query retornou, para por que ficou lento, sem reconstruir a situação em ferramentas separadas. A atividade do repositório é encorajadora, embora a profundidade exata importe mais que o tagline. Um release em 16 de julho seguido de novos pushes 5 dias depois sugere desenvolvimento ativo em vez de um dump de código trimestral. Quase 5.000 estrelas também dá aos mantenedores um loop de feedback significativo de usuários e contribuidores. Isso não prova prontidão para a produção, mas projetos sem um gigante vendedor podem ganhar escrutínio útil nessa escala. A questão em aberto é quais bancos de dados e sinais operacionais estão realmente conectados. Uma superfície poderia significar um link profundo entre queries, latência, erros e pressão de recursos, ou poderia significar várias views adjacentes sob o mesmo teto. São produtos muito diferentes. Mesmo assim, consolidação tem valor real para pequenas equipes de infraestrutura que não conseguem manter um patrimônio expansivo de observabilidade. Se o VOD pode conectar uma query às condições ao redor dela, em vez de meramente colocar telas de banco de dados e monitoramento lado a lado, a versão 1.2.1 está em uma faixa atraente. Ferramenta self-hosted que reduz proliferação de ferramentas sem esconder os sistemas subjacentes. Este ataca um problema genuinamente irritante. Agentes de programação esquecem o repositório sempre que seu contexto utilizável desaparece. O Codebase Memory MCP da Deus Data, que saiu na versão 0.9 em 8 de julho, transforma uma árvore de código-fonte em um grafo de conhecimento persistente.
É um mapa estruturado de arquivos, símbolos e relacionamentos que um assistente pode consultar repetidamente em vez de reler o código-fonte bruto a cada sessão. O projeto faz grandes alegações de desempenho. Diz que um repositório médio é indexado em milissegundos, consultas retornam em menos de 1 milissegundo, 158 linguagens de programação são suportadas, e a recuperação usa aproximadamente 99% menos tokens do que passar arquivos brutos de volta ao modelo. Esses números vêm do projeto, então são alegações até que usuários independentes os reproduzam. O empacotamento é concreto, porém, é distribuído como um único binário estático sem dependências de runtime e expõe a memória através do Model Context Protocol, a interface padrão que permite aos assistentes chamar ferramentas externas e fontes de dados. E se as alegações se confirmarem, a mudança no dia a dia é substancial. Em vez de colar arquivos novamente, um assistente de programação poderia perguntar qual módulo é responsável por repetições de pagamento, onde uma função obsoleta ainda é chamada, ou do que depende uma mudança de interface proposta. Em um monorepo, essas não são perguntas fofas de demonstração. São o trabalho de orientação que consome a primeira parte de cada sessão de depuração ou refatoração. O repositório atingiu 33.443 estrelas, com seu último commit registrado em 19 de julho. Isso é uma atenção enorme para a infraestrutura que fica principalmente nos bastidores do assistente. Também se conecta diretamente à pesquisa de poda de contexto que virá depois. Agentes precisam tanto de memória durável fora da janela de contexto quanto de melhor julgamento sobre o que permanece dentro dela. Indexação persistente não faz um modelo entender a arquitetura perfeitamente, e um grafo de conhecimento pode ficar desatualizado conforme o código muda. Mas um mapa local, rápido e consultável é um ponto de partida muito melhor do que despejar repetidamente um repositório inteiro em um prompt e esperar que o relacionamento importante sobreviva. O OlaOS ultrapassou 5.500 estrelas no GitHub com uma promessa simples: um agente de trabalho local fast que aprende seu contexto rapidamente e não esquece entre sessões. O projeto foi atualizado novamente em 20 de julho, então o desenvolvimento está ativo, embora o repositório ainda não tenha uma versão marcada. Acho o argumento de continuidade mais interessante do que mais uma lista de ferramentas de agente. A maioria dos assistentes se comporta como um contratado talentoso com amnésia seletiva. Você explica o projeto, as convenções de nomenclatura, os arquivos que importam e a forma como sua equipe trabalha, então uma nova conversa se abre e o relacionamento se reinicia. O OlaOS quer que esse contexto permaneça na máquina, perto dos arquivos e aplicações que o produziram. Localfast também carrega uma afirmação de privacidade que as pessoas podem entender. O contexto de trabalho pode incluir documentos inacabados, material de clientes, código-fonte e hábitos que revelam como uma pessoa opera. Manter essa informação localmente pode reduzir a dependência de um serviço remoto. Isso não torna automaticamente o software seguro. Código aberto não é poção mágica, mas código público permite que as pessoas inspecionem, modifiquem e façam fork do sistema em vez de aceitar um produto de nuvem fechado. O projeto agora tem atenção suficiente para provar que a dor é amplamente sentida, mas não maturidade suficiente para provar que pode se tornar um espaço de trabalho diário confiável. Sem uma versão empacotada, permanece mais próximo de um projeto orientado a código do que de um produto polido para usuários não técnicos. Ainda assim, memória de código persistente do item anterior e memória de trabalho persistente aqui apontam na mesma direção. As pessoas não querem apenas respostas mais inteligentes, querem um assistente que lembre o ambiente no qual essas respostas importam. Se o OlaOS pode preservar a continuidade sem se tornar intrusivo ou frágil, começa a parecer menos como outra caixa de chat e mais como um colega de trabalho que esteve presente ontem. A NVIDIA colocando TED no Cosmos é empolgante porque modelos de mundo geralmente são pesados. Em 20 de julho, a NVIDIA publicou Introducing Cosmos 3 Edge no Hugging Face, posicionando um membro mais enxuto da família Cosmos para runtimes no dispositivo, robótica e inteligência artificial física em vez de apenas trabalho em escala de data center. Cosmos é a linha de modelos de mundo da NVIDIA para sistemas que precisam representar e raciocinar sobre ambientes físicos, incluindo robôs e máquinas autônomas. Edge implica limites mais estrictos de latência e hardware, inferência perto da câmera sensor, robô ou computador embarcado em vez de enviar cada entrada para um cluster remoto.
Isso pode importar em um robô de armazém respondendo a ambientes cambiantes, um sistema autônomo operando com conectividade incerta, ou um loop de simulação onde o atraso de rede arruína a velocidade de iteração. Mas esta introdução ainda é um marco, não uma especificação completa de implantação. A ficha técnica do modelo e as listagens de pesos precisam estabelecer tipos de entrada suportados, formatos de saída, hardware-alvo, opções de precisão, resolução de entrada, comprimento de contexto e quaisquer detalhes de amostragem de vídeo. A NVIDIA normalmente publica esses detalhes junto com os pesos, mas o post introdutório sozinho não os define. Então sim, Cosmos no robô é a ideia atraente. Não, ainda não sabemos o suficiente para declarar que qualquer robô específico pode executá-lo. Essa distinção importa porque ED abrange tudo desde uma estação de trabalho ao lado de uma máquina até uma placa embarcada restrita. Equipes já usando o hardware da classe Jetson, pilhas de robótica ou pipelines de simulação agora têm um novo slot Cosmos para observar. O modelo menor que pode ser adaptado em uma estação de trabalho também ampliaria o acesso além de organizações com grandes clusters de treinamento. A mudança real chega quando os pesos publicados e a ficha técnica do modelo da NVIDIA revelarem o envelope de computação e a mídia suportada. Por enquanto, o Cosmos 3 ED mostra para onde a NVIDIA quer que a inteligência artificial física vá. Menos dependência de round trip, menor latência e capacidade de modelo de mundo mais próxima da maquinaria tomando decisões. A Comissão Europeia publicou diretrizes em 20 de julho para obrigações de transparência que entram em vigor em 2 de agosto de 2026 sob o ato de Inteligência Artificial da UE. Os fornecedores têm 2 deveres diretos. Os sistemas devem informar as pessoas quando estão interagindo com inteligência artificial em vez de um humano, e o conteúdo gerado ou manipulado deve carregar marcações legíveis por máquina que sistemas de detecção podem usar para identificar sua origem. Isso é concreto, e mais amplo do que colar movido à inteligência artificial em uma página de destino. Produtos interativos precisam de divulgação onde a interação ocorre. Mídia gerada precisa de informações de procedência incorporadas destinadas a sobreviver ao manuseio posterior. As diretrizes da comissão cobrem tanto marcação quanto rotulagem, acompanhadas por um código de prática para conteúdo gerado por inteligência artificial e um documento de perguntas e respostas sobre o artigo 50. Negócios que implantam sistemas têm obrigações separadas. Eles devem notificar as pessoas quando o conteúdo é um deepfake. Quando o material gerado por inteligência artificial diz respeito a uma questão de interesse público e carece de revisão humana ou responsabilidade editorial, e quando o reconhecimento de emoção ou categorização biométrica está sendo usado. Reconhecimento de emoção significa inferir sentimentos de rostos, vozes ou linguagem corporal. Categorização biométrica significa classificar pessoas através de características biológicas, incluindo traços sensíveis. Esses usos criam enjeux bem além de um chatbot ter se apresentado corretamente. E aqui é onde o entusiasmo anterior por agentes locais encontra a lei. Executar algo localmente não apaga deveres quando um produto alcança pessoas na UE. Divulgação visível e procedência legível por máquina se tornam parte do comportamento entregue, enquanto sistemas de emoção ou biométricos precisam de aviso explícito antes de operar. A questão não resolvida é se fornecedores e implementadores convergem para marcações técnicas que permanecem detectáveis após corte, transcodificação, edição ou repostagem. A fiscalização após 2 de agosto mostrará quão agressivamente as autoridades interpretam essas obrigações. Mas, vamos adicionar transparência depois, não é mais um atraso de produto inofensivo. As regras anexam divulgação à interação e procedência à saída em si. Agentes de codificação preenchem o contexto com leituras de arquivos, buscas e saída de ferramentas até que informações úteis fiquem enterradas ou descartadas. O SWE Pro argumenta que o agente já carrega um sinal de relevância dentro de suas próprias ativações internas, o estado numérico criado ao processar esse material. Em vez de anexar um classificador separado para avaliar cada pedaço, os pesquisadores treinam uma pequena camada de decisão sobre essas representações internas. Ela escolhe o que preservar e o que descartar dentro do loop do agente. É uma abordagem elegante, menos machinéria externa e potencialmente menor overhead durante trabalhos longos em repositórios.
O resultado pode ajudar refatorações multi-arquivo e sessões de depuração estendidas a serem concluídas antes que a janela de contexto entre em colapso. Isso também se combina naturalmente com o Codebase Memory MCP. Um sistema armazena a estrutura durável do repositório fora do prompt, enquanto o outro evita que o prompt ativo se transforme em uma bagunça. A integração em agentes de codificação open source mostrará se a abordagem entrega essas economias além do cenário de pesquisa. Um novo artigo reformula a geração aumentada por recuperação, ou RAG, como correspondência de vizinhos mais próximos, emparelhando um novo caso com casos históricos similares, uma ideia usada em estatística desde os anos 1980. Os autores formalizam essa conexão e derivam um limite no arrependimento, significando um limite de quão pior a decisão resultante pode ser em comparação com a melhor decisão disponível sob suas suposições. Isso é mais interessante do que mais uma pontuação de recuperação. Quando um modelo usa exemplos recuperados para escolher uma ação como um tratamento, oferta ou decisão de fraude, o índice se comporta como um motor de correspondência, não apenas uma caixa de busca de documentos. A garantia é matemática, não uma prova automática de que todo sistema RAG em produção é seguro ou ótimo. O valor real depende de se os dados, a função de similaridade e o previsor Dovtreon satisfazem as suposições. Ainda assim, o artigo dá à RAG orientada a ações uma base estatística mais clara e uma forma diferente de avaliar a qualidade da recuperação. O currículo MCP for Beginners da Microsoft recebeu uma atualização em 20 de julho, e é uma infraestrutura subestimada para pessoas que estão aprendendo como agentes se conectam a ferramentas reais. O material open source fornece exemplos executáveis em .NET, Java, TypeScript, JavaScript, Rust e Python. 6 linguagens, um conjunto de conceitos, e muito menos tradução do stack favorito de outra pessoa. O Model Context Protocol dá a um host de modelo uma forma padronizada de chamar ferramentas e fontes de dados. O currículo cobre ambos os lados, o cliente onde o modelo e seu host iniciam requisições, e o servidor, onde uma ferramenta ou serviço expõe capacidades estruturadas. Ele percorre design modular, padrões de escalabilidade e considerações de segurança, as partes que importam quando uma ferramenta de clima de brinquedo se torna acesso a um banco de dados, executor de código ou serviço interno. A estrutura cross-language é o truque inteligente. Um engenheiro de back-end Rust e um desenvolvedor de aplicativo TypeScript podem estudar a mesma interação em código idiomático em vez de debater qual kit de software oferece o exemplo canônico. Iniciantes obtêm um caminho guiado, desenvolvedores experientes obtêm um scaffolding funcional que podem adaptar. O repositório acumulou 16.802 estrelas, o que é um forte sinal de que o material encontrou seu público. Permanece como documentação mantida em vez de um release de produto marcado, com um commit recente em 20 de julho. Isso é apropriado para um currículo, onde exemplos precisam evoluir conforme as bibliotecas de protocolo e práticas de segurança mudam. E isso ajuda as ferramentas que já mencionamos, Unity, Codebase Memory, Shod e os Framework que virão depois se tornam mais úteis quando desenvolvedores entendem o contrato conectando agente e servidor. A próxima expansão significativa seria linguagens adicionais ou padrões mais avançados para autorização, deploy e sistemas multisservidor, não mais hype introdutório em torno do acronimo. O Shodebuil Duke da Centre atingiu 6.100 estrelas no GitHub. Ele dá a agentes de inteligência artificial ferramentas estruturadas para projetos iOS e maços através de um servidor Model Context Protocol e uma interface de linha, de comando. O projeto lançou a versão 2.62 em 2 de junho e recebeu outro push no repositório em 21 de julho. O iOS é exatamente onde essa ponte mostra seu valor. O comportamento de linha de comando do Shod pode ser peculiar, a saída do build é ruidosa e arquivos de projeto não recompensam edição descuidada. Um modelo de codificação geral pode saber o comando que quer executar, mas isso não é o mesmo que ter uma interface confiável e estruturada para invocar uma operação e interpretar o que voltou. O Shodebuil Duke fornece essa interface. Um agente pode operar projetos e receber resultados estruturados em vez de inventar comandos ou pedir a uma pessoa para chutar saída de terminal para o chat. Isso suporta loops mais apertados em torno de mudanças de código, builds e fluxos de trabalho da plataforma Apple. Hands-off ainda não deve ser confundido com sem consequências, especialmente em torno de signing,
configuração de projeto e ações destrutivas. Mas o agente agora tem um cinto de ferramentas purpose-built em vez de uma pilha de texto copiado. 6.000 estrelas para uma ponte de desenvolvimento Apple é um forte sinal de que ferramentas de agente estão saindo de wrappers genéricos de shell e entrando em superfícies específicas de domínio. O fato de a Sentry manter o projeto também dá mais credibilidade do que um experimento de fim de semana abandonado. O atrito restante está no host. Agentes de codificação variam em quão bem aceitam servidores MCP de terceiros e expõem permissões. Uma vez que essas integrações se tornem rotineiras, um agente iOS pode passar de sugerir código para operar o loop real do projeto. Esse é um passo de maturidade significativo, mesmo que o Shod provavelmente encontrará formas inventivas novas de reclamar. O post da OpenAI em 20 de julho sobre segurança e alinhamento para modelos de longo horizonte é preocupante de um jeito útil. A empresa diz que falhas apareceram durante deployments reais que não teriam surgido em testes de turno único. Um modelo que funciona por horas ou dias cria problemas diferentes de um que responde para. A OpenAI enfatiza a implementação iterativa, lançar sistemas no uso real, observar falhas, melhorar as proteções e repetir. A empresa acredita esse ciclo por expor tanto os problemas quanto as possíveis correções. Não se trata de um novo modelo ou de um anúncio de benchmark. É um argumento de que o comportamento de longo prazo precisa ser compreendido em toda a cadeia de ações, não inferido a partir de prompts isolados. O que faz sentido? Pequenos erros podem se acumular. Um agente pode manter uma suposição equivocada, interpretar mal a saída de uma ferramenta, se desviar da intenção do usuário ou continuar agindo depois que as condições ao redor de uma tarefa mudaram. Nenhum desses casos requer uma resposta ruim dramática e isolada. O dano pode emergir de uma sequência que parece comum, mas que roda por tempo demais sem correção. Você já observou uma automação continuar confiantemente depois de seu primeiro desvio errado? Dê a esse loop mais ferramentas e mais tempo, e as apostas sobem rapidamente. A parte desconfortável é que a OpenAI observou falhas de implantação fora das avaliações convencionais, mas o post não oferece à indústria uma taxonomia compartilhada completa. Sua contribuição é a estruturação operacional. A segurança de longo prazo depende de ver o que o modelo fez ao longo de uma sessão e poder intervir. Isso se conecta de volta ao Hermes, preservando a entrega através de problemas no gateway e mostrando subagentes ao vivo. Visibilidade não é decoração quando o trabalho autônomo se estende ao longo do tempo. Postmortems detalhados de múltiplos laboratórios e nomes consistentes para falhas recorrentes de longas sessões permitiriam que as equipes comparassem comportamentos em vez de tratar cada incidente como único. O Coplay Dev lançou o Unity MCP 10.1 em 13 de julho, e o repositório ultrapassou 12.700 estrelas. Ele conecta assistentes capazes de MCP diretamente ao Unity Editor, expondo operações para assets, cenas, scripts e trabalhos recorrentes do editor. Em vez de gerar instruções fora do Unity, o assistente pode chamar as ferramentas do editor e fazer alterações onde o projeto está. Esta é a versão divertida da história do Shod. Um desenvolvedor solo poderia pedir a um assistente para importar texturas, colocá-las em objetos de cena e criar um script C# que muda sprites em um temporizador. Uma equipe poderia expor verificações de assets ou configuração repetitiva de cenas através da mesma ponte. O desenvolvedor permanece em um único fluxo conversacional enquanto as mudanças resultantes aparecem dentro do editor. O acesso direto também torna permissões e observabilidade importantes. Renomear um asset é inofensivo até que as referências quebrem. Editar uma cena é conveniente até que os objetos errados se movam. Alterações de script podem compilar mal. A ponte não garante que o assistente tome boas decisões. Ela dá a essas decisões uma rota estruturada para dentro do Unity, o que é tanto valor quanto o motivo pelo qual as pessoas precisam ver o que mudou. Ainda assim, 12.700 estrelas dizem que os desenvolvedores de jogos querem mais do que conclusão de código. Eles querem assistentes que possam operar o editor, onde uma grande parte do desenvolvimento de jogos realmente acontece. Os jogadores não vão ver MCP na tela, mas os desenvolvedores podem gastar menos tempo copiando código, navegando por painéis e repetindo trabalhos de configuração. A questão maior é se o Unity eventualmente adotará suporte nativo ao protocolo.
Se isso acontecer, a ponte da comunidade poderia parecer uma prova antecipada de uma capacidade padrão do editor. Por enquanto, a versão 10.1 transforma o chat em uma superfície de controle para cenas e assets, não apenas um lugar para perguntar como o Unity funciona. O Upsonic.773 oferece aos desenvolvedores Python um loop gerenciado para agentes autônomos, e o repositório atraiu quase 8.000 estrelas. O framework recebe um objetivo: permite que um agente escolha passos e ferramentas, executa essas ações e retorna o resultado sem exigir que cada equipe construa manualmente o encanamento de planejamento e roteamento de ferramentas. A versão marcada chegou em 19 de maio, seguida por atividade no repositório até 18 de junho. Não é um código totalmente novo, mas mostra trabalho contínuo após o lançamento em vez de um pacote congelado. O número de versão 0. Ainda sinaliza um framework em evolução ativa. Quase 8.000 estrelas sinalizam interesse, não uma promessa de que as interfaces não mudarão. Os usos naturais são serviços Python onde o fluxo de trabalho não pode ser totalmente predeterminado, assistentes de pesquisa escolhendo fontes, triagem de suporte selecionando ferramentas internas, ou relatórios agendados que reúnem informações e decidem como montá-las. Como o Upsonic é Python, ele pode ficar dentro de um serviço web ou rodar como um worker em segundo plano junto com as bibliotecas que as equipes já usam. Eu gosto da proposta de economia de tempo, não aceito o autônomo como uma garantia de qualidade. Um loop gerenciado remove engenharia duplicada, mas o agente ainda depende do julgamento do modelo, definições de ferramentas, permissões e do tratamento de erros do framework. O aviso da OpenAI sobre longo prazo se aplica diretamente. Quanto mais fácil for lançar um loop de agente, mais importante se torna seu comportamento ao longo de muitos passos. A oportunidade do Upsonic é tornar esse encanamento entediante e confiável. Lançamentos pontuais contínuos mostrariam se o projeto está passando de um kit de prototipagem atraente para algo em que as equipes possam confiantemente construir. O Unity MCP lidera o radar com 12.709 estrelas. Sua primeira aparição rastreada segue o lançamento 10.1 em 13 de julho, a mesma data da atualização mais recente do repositório notada. A ponte expõe assets, cenas e scripts do Unity como ferramentas estruturadas de agente. Seu ângulo de integração é direto. Agentes capazes de MCP, incluindo agentes de codificação de terminal, podem operar o editor em vez de depender de interfaces tubadas ou instruções copiadas. O MCP-Use tem 10.337 estrelas e lançou a versão .34.3 em 8 de julho, com outra atualização do repositório em 20 de julho. Ele fornece scaffolding full stack para aplicações MCP direcionadas ao Chat GPT e Claude, além de servidores para agentes de inteligência artificial. O recurso principal é um framework unificado de cliente e servidor com roteamento de ferramentas e validação de SEMA compartilhada, para que uma pilha de agentes possa conectar requisições e respostas estruturadas sem escrever cada camada de compatibilidade do zero. O MCP da Lasmille Inteligência Artificial tem 8.459 estrelas. Seu lançamento marcado mais recente é .0020 é 1 de maio de 2025, enquanto o repositório foi atualizado em janeiro de 2026. Ele sobrepõe fluxos de trabalho sequenciais, paralelos e de roteador reutilizáveis sobre servidores MCP. Isso permite que agentes no estilo Hermes ou Claude componham pipelines de múltiplas etapas sem cola de orquestração personalizada. A idade da tag torna a atividade atual merecedora de distinção do momento, mas os primitivos de workflow permanecem uma ideia de integração clara. O progresso de modelos pousou mais em compressão, implantação em borda, avaliação e adaptação de domínio do que em um novo modelo geral de provedor. O ternário Bonsai comprimiu um sistema de 27B para hardware local, enquanto o Cosmos 3 Edge empurrou uma família de modelos de mundo em direção a ambientes de inteligência artificial física restritos. Inkling é um modelo multimodal de pesos abertos da Think Machines que processa texto, imagens e áudio em uma única interface conversacional. Ele usa um design de Mystery of Experts, onde apenas parte da rede é ativada para cada token, reduzindo a computação ativa em comparação com usar todos os parâmetros toda vez. Os pesos são distribuídos como Safetensor sob a licença permissiva Apache 2, com resultados de avaliação publicados.
Essa é uma combinação atraente para auto-hospedagem, múltiplos tipos de mídia, pesos abertos e menor uso de parâmetros ativos. Equipes que precisam de visão, áudio e chat privados poderiam colocar um modelo atrás de um agente em vez de enviar cada e-mail para um serviço de nuvem separado. Ele se adapta a ferramentas comuns de inferência local, e o uso multimodal mencionado tem como alvo uma GPU de 24 GB. Latência e qualidade vão depender do checkpoint e da carga de trabalho, mas o Inkling parece excepcionalmente prático no papel. O Avezome MCP Servers do Upsifer, com 5.704 estrelas, cataloga servidores de protocolo por transporte, conexões de processos locais versus conexões web streamáveis e tags de capacidade. Isso é útil para descoberta de compatibilidade, não apenas para coletar links. O repositório não tem uma versão marcada, mas seu índice organizado ajuda as pessoas a distinguir servidores que se encaixam em um time específico daqueles que apenas usam o rótulo MCP. O OpenAgent do projeto OpenAgent tem 5.426 estrelas e uma versão .8 de 8 de julho. Ele combina recuperação, codificação, controle de navegador e uso de computador por trás de uma state machine orientada por modelo, mostrando como vários modos de agente podem compartilhar um único loop de execução. Isso é ambicioso, talvez desconfortavelmente, mas reflete a tendência em direção a assistentes que transitam entre coleta de informações e ação direta. E não perca o 5iri do NumBinSys, um assistente de inteligência artificial para desktop multiplataforma e cliente MCP com 5.283 estrelas. Sua versão mais recente listada é a .15 Ele suporta principais provedores de modelos, conhecimento local e ferramentas fornecidas através de servidores MCP. O gancho técnico é a recuperação no dispositivo. O 5iri verifica um vector store local, um índice de representações numéricas de documentos, antes de enviar o contexto para a chamada do modelo. Isso dá aos usuários de desktop conhecimento local persistente enquanto preserva a opção de usar modelos externos. Isso importa porque memória local e inteligência em nuvem não precisam ser escolhas de tudo ou nada. Inicialização mais rápida torna o Hermes mais fácil de manter aberto. Pesos ternários tornam modelos locais maiores mais plausíveis. Memória persistente ajuda agentes de codificação e trabalho a manter o contexto. E o RuDB visa trazer acesso a banco de dados e evidências operacionais para uma única visualização. O Cosmos move a inteligência artificial física em direção a hardware de borda, enquanto as regras de transparência da UE atacham divulgação às interações e proveniência ao conteúdo gerado. Poda de contexto, recuperação fundamentada estatisticamente e o currículo da Microsoft fortalecem o software por baixo dos agentes. O Shodebu e o Duke e o Unity MCP colocam assistentes dentro de ferramentas de desenvolvimento especializadas. Os resultados de longo prazo da OpenAI advertem que horas de ação revelam falhas que uma única resposta não revelará. O Upsonic torna esses loops mais fáceis de construir, o que torna esse aviso mais relevante, não menos. Para detalhes das fontes e leitura adicional, veja as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Estaremos de volta em breve.